nós fizemos um convite, um ofício convite aí para as autoridades, e duas delas responderam. Uma delas foi do município de Santa Bárbara do Oeste, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, está aqui, eles responderam no dia 3 de outubro. Prezado senhor, acusamos o recebimento do ofício e agradecemos o convite para participar da audiência pública na Câmara Municipal de Americana. Contudo, informamos que nessa data será inaugurado um novo pronto-socorro municipal, Dr. Edson Mano, e do pronto-socorro pediátrico, Dr. Luiz Roberto dos Santos Mano. Desejamos sucesso na referida audiência pública. Atenciosamente, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, secretária municipal de saúde de Santa Bárbara do Oeste. E tivemos também, como resposta, do Hospital São Francisco, prezados senhores, lamentavelmente não será possível o comparecimento de um representante de nossa entidade na audiência pública a realizar-se no dia 5/10, devido ao primeiro evento Hospital São Francisco Entre Gerações, destinado aos idosos Outubro Prateado, que está programado para a mesma data no período da manhã, com o objetivo de integrar e orientar os idosos e a comunidade em geral. O presidente da entidade, senhor Douglas Guzzo, se coloca à disposição para recebê-los em visita. Atenciosamente, Wanda Luiz, secretária da diretoria do Hospital São Francisco de Americana. Então, nós mandamos o convite para as câmaras municipais, secretarias de saúde das 3 cidades, Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara, esses 2 retornos aqui por escrito, as câmaras municipais e os hospitais também da região receberam o convite, né? E, perante os trabalhadores, a gente fez a divulgação aí com a colaboração da diretoria de ensino, né, que encaminha via uma espécie de malote interno que existe nas escolas, né? Então, esse boletim que vocês têm em mãos, que está divulgando a audiência, também foi entregue nas escolas todas da região. No fórum e no Instituto Zootecnia, o Jones e eu fizemos esse trabalho de divulgação, né? E aí estamos aqui para realizar essa audiência. Então, vamos fazer o registro aqui do Guilherme. Assim que ele terminar, aí a gente faz as inscrições para quem quer falar com registro de microfone, tá? Que daí a gente já ganha um certo tempo e já vai pensando, o que eu vou falar. E aí a gente faz, depois da fala dele, a gente faz as inscrições e depois a gente encerra e deixa uma conversa mais aberta sem gravar. Obrigado, pessoal. Boa audiência para todos nós. Obrigado. Bom, bom dia, companheiras, companheiros. Eu sou o Guilherme Nascimento, sou presidente da CCM ANSP e agradeço o convite aqui do pessoal de Americana. A gente está retornando aqui, sentindo o calor, né? Lá no litoral não está tão quente como aqui, não, né? Está bem mais quente do que lá embaixo. Mas, assim, é legal a gente estar voltando, conversando aqui com vocês, porque a gente tem um monte de coisa que aconteceu. Nós estivemos aqui, acho que em fevereiro, março, alguma coisa assim. Fevereiro, né? Então, nesse tempo todo, né, a situação teve uma modificação, né? Infelizmente, não para melhor. Não para melhor, né? A situação é ainda mais difícil do que aquela que a gente comentava em fevereiro. Então, eu queria comentar... Bom, primeiro comentar... Não, vamos começar com os problemas, depois a gente vai para os encaminhamentos, né? Melhor. Nós estamos passando hoje uma crise no IANSP, em particular no Hospital do Servidor Público, que há muito tempo a gente não tinha, né? Uma crise muito grande mesmo, né? E não é só aquela questão que a gente sempre discutiu, da dificuldade de marcar uma consulta, ou marcar um exame, né? Nós temos problemas ainda mais graves no Hospital do Servidor Público. Acho que um ponto importante para a gente discutir sobre o Hospital do Servidor é a questão do PS do Hospital do Servidor Público. Nós temos casos, outro dia até apareceu uma foto que a gente pôde até compartilhar em rede social, do estado do corredor do Hospital do Servidor Público, que
que, sinceramente, parecia um hospital de campanha, né? Um hospital para refugiado, onde o número de macas espalhadas pelo corredor era algo impressionante, com pouquíssimo espaço para circulação ao redor dessas macas. E as pessoas que ali ficam, elas não ficam por algumas horas apenas, elas chegam a ficar dias naquela situação. E elas ficam ali porque não sofreram, não tiveram ainda atendimento? Não, não exatamente isso. Elas já tiveram atendimento, né? E elas precisam ser internadas. Só que não há leitos. Então as pessoas ficam lá 24 horas, 48 horas, 72 horas, esperando um leito para subir. E enquanto elas estão ali, como elas não estão internadas oficialmente, elas não têm acesso a banho, não têm acesso à alimentação, eles têm um acompanhamento da equipe de enfermagem médica que ali trabalha. Então, o atendimento, o sofrimento para essas pessoas é algo indescritível, né? É algo que é aviltante para as pessoas que ali estão, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? O pronto-socorro passa por uma crise gigantesca, tá? E nós temos uma promessa que perdura, que vai sendo esticada de eterno, que haveria no Hospital do Servidor Público um projeto de fila zero, num novo tipo de atendimento no PS do servidor, né? Nós ouvimos essa promessa para final de março. Final de março, as filas terminarão. Nós vamos ter o fila zero. De março passou para abril, de abril passou para maio, e de maio aí acabou. Aí não teve mais data, porque não se concretiza, né? A última data que foi colocada, e que foi passado no informe, na reunião com a deputada Bebel, também não vai se concretizar. Não vai acontecer segunda-feira de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não vai ter mudança no PS na segunda-feira, em hipótese alguma. Tá? Oi? Não vai acontecer, né? Se acontecer mudança, ainda tem pelo menos mais um mês para isso aí acontecer. Tá? E isso vai ter um custo. E aí é importante a gente entender como é que está a dinâmica disso tudo. Vai ter um custo esse novo pronto-socorro, um custo de 5 milhões ao mês. E quando entrar o ano que vem, 2020, isso vai significar que nós vamos gastar 60 milhões nesse novo modelo de PS. 60 milhões, bom, então a gente começa a falar, 60 milhões a mais, nosso orçamento, né, já é complicado, então acho que eles vão botar 60 milhões a mais no orçamento no ano que vem. Não vão pôr. Já é fala da superintendência. O governo não colocará dinheiro novo no IANSP. Então como é que você assume? Vai querer assumir uma dívida de 60 milhões? Porque eles vão fazer corte. Corte onde? No orçamento que nós temos. Bom, a gente que é funcionário público, a gente sabe muito bem onde é que eles fazem corte. No pessoal e na estrutura. É isso que eles vão fazer. Vai ter concurso? Não vai. Não vai ter concurso. A promessa que tinham colocado que iam ter 36 médicos é uma tentativa, aí eu vou usar palavras do próprio Polara, ditas ontem em Santos, que é o seguinte: a gente está tentando negociar com o Rodrigo Garcia, aqui também vale um parênteses muito legal, o Rodrigo Garcia que é o vice-governador. Então ele falou assim, nós estamos negociando com o Rodrigo Garcia, que na prática é o governador em exercício, porque o titular está em campanha. Então assim, esquece o Dória. O governador de fato é o Rodrigo Garcia, né? Eu não sei se isso é bom ou se isso é pior, né? Mas esse é o fato. E então ele colocou assim, que a gente conversando com o Rodrigo Garcia, eu pedi para ele liberar esse concurso para mostrar alguma coisa para eles. Quem são eles? Ele se refere à CCM.
Eu tenho que mostrar alguma coisa para a CCM. O que eu tenho que mostrar para a CCM? Vou contratar 36 médicos. É uma promessa que não se concretiza. E com essa realidade, eu duvido que se concretize. Então, nós não vamos ter médico. Como a gente não vai ter enfermeiro. Eu estou insistindo nisso por quê? Porque quando no ano passado, havia promessa de contratação de equipe de enfermagem médico para o Hospital do Servidor Público. Tá? E isso, com a mudança de governo, não se concretiza e está com toda a pinta que não se concretizará. Não ocorrerá. Então, nós vamos ter, para 2020, pela vontade do governo, o mesmo 1.430 bilhões, porém, com 60 milhões a mais para gastar. Então, não vai ter contratação, provavelmente não vai ter reajuste salarial para os trabalhadores do IANSP e provavelmente não haverá novos convênios. Como é que ele vai pagar convênio? Se o dinheiro é o mesmo. E se esse dinheiro, do 1.430 bilhões, terminou em agosto? Nós já estamos rolando dívida, o IANSP já está rolando dívida para pagar só ano que vem. O orçamento não deu. Então nós vamos passar 2020, se realmente for o mesmo orçamento, vamos comer o pão que o diabo vai amassar. Né? Então esse é o primeiro ponto que tem. A gente não pode ter... essa é a perspectiva que tem. Nós vamos passar... Esse primeiro ano, esse primeiro orçamento, já mostra o que eles pretendem fazer conosco. Muito claramente. Não é? Então, esse é um ponto importante para a gente entender. A outra consequência que nós temos de toda essa falta de leitos, de todos esses problemas, é a fila de cirurgia no Hospital do Servidor Público. A gente tem denunciado, desde o final do primeiro semestre, que nós temos uma fila de 2.600 pessoas para fazer cirurgia de vascular no hospital. Tá? Cirurgia de varizes. Pô, caramba, se a gente for lembrar que o funcionalismo tem uma grande quantidade, uma parcela enorme de professores e de professoras que passam o dia inteiro de pé, né? Por anos a fio, a possibilidade dessa categoria ter problemas vasculares é muito grande. E a questão, e a possibilidade deles terem que fazer cirurgias é na mesma proporção. E nós temos pessoas turma, que estão há 6 anos esperando uma cirurgia. Tá? Então nós estamos batendo nisso. Não tem cirurgia. Você manter uma pessoa com um problema desse, tendo que fazer a cirurgia, e você empurrando isso ad eternum, você só tem a tendência é essa situação piorar, e aquilo que podia ser resolvido rapidamente é transformar num problema ainda maior, que vai acarretar licença médica, ausência do profissional no seu posto de trabalho, e aí a culpa é nossa, que não quer trabalhar, que tem falta médica demais, que tem falta abonada demais, que tem um monte de justificada que deve cortar. Aí a culpa passa para a gente. O Estado não trata da nossa saúde, não nos dá condições de termos esse acesso, tem um direito que é constitucional, e a culpa é nossa. Bem feito, quem mandou ficar doente? Quem mandou ser professor? Quem mandou ficar o dia inteiro de pé, dando aula? Das 7 da manhã às 10 horas da noite. Não é? Durante 20, 15, 20, 25, 30, 35 anos. E daí para frente, com a reforma da Previdência, vai ser daí para mais. Então, esse é um dos pontos que nós temos de problema dentro do Hospital do Servidor Público. Tá? Um outro ponto que eu quero colocar com vocês, já passei um pouco, é a questão do orçamento. Nós vamos ter que enfrentar essa discussão do orçamento ainda com mais dados para os parlamentares. Os parlamentares têm que saber exatamente o que eles estão votando. Quando eles não colocarem dinheiro para o nosso instituto, eles têm que saber o que isso significa. Tem um orçamento de 1.430 bilhões, que é o nosso, onde 1 bilhão é nosso, 1.030 bilhões são nossos. Tá? E 400 milhões é do governo. Tá? Se o governo não colocar mais dinheiro nesse orçamento, é isso que vai acontecer.
o hospital aqui de Americana é cada vez mais difícil de acontecer. É cada vez mais difícil. Não só o hospital em Americana, mas o atendimento em Limeira, os problemas que tem em Piracicaba, os problemas que tem em Campinas, os problemas que tem em Bragança. Só falando daqui da região. Sem ir para outros pontos do estado. Né? Porque o dinheiro é curto. Né? Isso, fazendo um outro parênteses, considerando que eles gastam o dinheiro corretamente. Vou nem falar da questão de fiscalizar onde eles gastam. A princípio, a inocência vale para todos, inclusive para eles, então eles gastam dinheiro corretamente. Ótimo. Mas esse dinheiro não dá, a gente vê que não dá. Né? A gente também gostaria de ver umas coisas interessantes. Né? A gente vê uns gastos assim que a gente não entende bem. Por que tem no Hospital do Servidor Público? Né? Assim, meio tom de fofoca. Né? Mas, por exemplo, o gabinete da superintendência tem um garçom exclusivo para eles. Tá? Um garçom não deve ganhar muito. Mas, assim, um garçom, não é? Eles têm um bom veículo para deslocar. Acho que tem que ter um bom veículo. Né? Mas um veículo na ordem de 100 mil reais, não sei, né, se é o caso. Né? Poderia ser algo um pouquinho mais. Um carro de uns 50 mil é um bom carro, né? É confortável já. 100 mil, não sei. Bom, mas enfim, se fizessem isso, mas garantissem um atendimento legal, uma rede conveniada boa, está tudo bem, então vamos em frente. Mas não é exatamente isso que acontece. Não é o nosso ponto principal, também não vamos fazer da discussão do orçamento uma questão se tem garçom ou se não tem garçom, não é isso. Mas assim, é uma questão de prioridades de gasto. Questão de prioridade de gasto. Inclusive, os 60 milhões para o PS, se isso é prioridade de gasto ou não. Né? Que vocês devem estar perguntando, mas por que vai gastar 60 milhões? Pelo seguinte, porque eles vão contratar uma empresa para tocar o PS. Tá? Eles vão contratar uma empresa, então vai ter gasto. Não é com o pessoal, com o funcionário, com o médico, com o atendente de carreira do Hospital do Servidor Público. É empresa. Então tem custo. Então eles vão entregar uma parte, um atendimento, o atendimento inicial para uma empresa. Casos, pelo que nos foi informado, casos graves vão para os médicos do servidor público. Os casos mais comuns, é o médico contratado que vai resolver. Então eles vão contratar a gente. Por isso que tem esse gasto de 60 mil reais. 60 mil não, perdão. 60 milhões de reais ao ano. Tá? Então nós temos que ter essa questão, tem que ter muito claro o porquê que a gente tem que defender os 2%. É por isso que a gente tem que defender os 2% do governo. Tá? E a gente não pode cair em armadilha. Né? Isso é muito importante. A gente não pode cair em armadilha, porque eles podem colocar perfeitamente isso e já começa a colocar, tipo, o bode na sala, né? Que é o seguinte, olha, professor, está ruim, né, o plano, não está? Falta dinheiro, o governo não vai pôr, viu? Mas se você colocar 3% do teu salário, ajuda. E 3% não é muito. Bom, se eu olhar, realmente, se eu comparar com o mercado, 3% continua sendo. Vai dar quanto? Sei lá, vamos chutar aí 100 reais, por exemplo. Tá, mas espera aí, por que eu tenho que colocar 1% a mais? Quando eu estou há 5 anos sem reajuste, quem é do Poder Executivo, né, é sem reajuste, não é aumento. É sem reajuste, é o mesmo salário, há 5 anos. Por que eu tenho que ter um desconto a mais? Eu vou tirar mais 1% do meu salário. Sem contar que vem aí a mudança da alíquota do SPPREV, de 11 para 14. Então eles querem tirar 3 no SPPREV, mais 1 pelo IANSP, eles querem tirar ainda 4%, sem dar reajuste. Eu acho que isso é uma proposta típica do bode na sala. Eu jogo um problema, aí a gente faz uma puta mobilização, perdão aqui pela expressão, a gente consegue tirar os 3%, a gente fica,
vitória, não vai ter 2%. A gente não ganhou um centavo a mais. A gente faz uma baita mobilização, faz uma baita luta para que eles não nos tirem alguma coisa a mais. Então a gente tem que estar atento para isso. A gente tem que colocar muito claro para os parlamentares. Né? Eu estava conversando com o Marcos, com o companheiro, desculpa, esqueci. Jonas, né? Johnny. Perdão. Eu estava comentando com a Samantha. Eu uso aparelho auditivo. E uns dias atrás, eu cheguei cansado em casa, tirei o par de aparelhos e coloquei em cima de um móvel, do lado do sofá. E esqueci e fui dormir. E eu esqueci que eu tenho gato em casa. Né? Quando eu acordo no dia seguinte de manhã, eu encontro um aparelho inteiro e o outro sem o microfone. Porque o gato foi lá, mexeu e comeu o microfone do outro aparelho. Então, assim, se já era ruim com o par, com um só fica pior. Então, assim, eu peço já desculpa de antemão se eu não conseguir ouvir perfeitamente alguma coisa que seja comentada. Mas voltando, eu estava comentando com eles, e eles falaram o seguinte: olha, o Cauê é daqui de Americana. Pô, o Cauê é presidente da Assembleia, não é isso? Pô, esse cara precisa sentir pressão do funcionalismo público na questão dos 2%. E a pressão não precisa ser exatamente na Assembleia. Aqui, na base dele. Pô, marcar um dia, vai no gabinete do cara, entrega um documento, né? Vai com uma turma, pede, reivindica, no primeiro momento na boa. Né? No segundo momento não tão amistoso, no terceiro momento vamos para o escracho. Mas a gente tem que fazer o primeiro momento. Tem que conversar com esses caras. Eles têm que saber que se eles não votarem os 2%, não tem hospital em Americana. Tá? E o eleitor dele é daqui de Americana, e uma parcela é de funcionário público. Os nossos colegas, acredito que vários colegas aqui de Americana votaram no Cauê. Porque assim, pô, é o deputado da cidade, a gente vai conseguir algumas coisas legais com ele. Isso é comum. Então vamos cobrar o cara. Não só o Cauê, mas qualquer um outro deputado daqui da região. E para cima deles. Eu me lembro que em fevereiro, estava aqui, nessa posição aqui da mesa, um vereador aqui da cidade, né? Que se prontificou, colocou o gabinete à disposição, pereré, tomou umas invertidas da plenária, mas assim, colocou à disposição. Ótimo! Vamos lá na Câmara, vamos pedir para ele colocar uma moção de apoio para a nossa pauta, dos 2%, do Conselho Administrativo, Fiscal e Paritário. Vamos conversar com o cara. A gente lá na Baixada está fazendo isso em todas as câmaras. Já conseguimos São Vicente, conseguimos Santos, conseguimos Cubatão, agora o pessoal está indo para Guarujá, depois a gente vai tentar Mongaguá, que parece que é um mundo à parte, né? Meio um mundo fantástico à parte, mas a gente vai tentar lá também. Mas é importante a gente pressionar esses caras. A gente pressiona a Câmara joga para cima. Com a condição da Câmara mandar esse ofício para todo mundo. Mandar para a superintendência, mandar para a Assembleia Legislativa. Então, seria muito legal vocês conseguirem uma moção, através do vereador aqui, que se colocou à disposição, né? Aqui de Americana, para mandar para o Cauê. Pô, é legal. Dá resultado? Não sei, mas é pressão. É pressão. Né? Então, acho que isso é um ponto importante. Como é que a gente vai discutir o orçamento? Deixa eu tentar ir mais rápido aqui, senão vai longe. Nós temos um calendário de LDO. Tá? Semana que vem, em Campinas, se não me engano, na Câmara Municipal de Campinas, 11 horas da manhã, discussão de LDO pela Assembleia Legislativa, na região de Campinas, aqui para a região. Estava comentando, eu vou. Estava comentando com eles, eu estarei no dia 11 lá. Né? Se tiver mais alguém de Americana aqui junto, bom. A
A gente tem que estar lá no plenário. A gente está fazendo a tática mais intensa ainda, que em todas as LDOs tem que ter pedido de 2%. A gente tem que bater isso dos 2%. Mostrar que é importante, que a gente está ficando doente e vai ficar pior se não tiver dinheiro. Tá? Então é dia 11 de outubro em Campinas e dia 23 de outubro é a LDO na Assembleia Legislativa, que nós vamos ocupar aquele plenário. Tá? Se na frente, no relançamento da Frente Parlamentar de Defesa do IANSP, nós lotamos o Franco Montoro, nós vamos lotar de novo dia 23. Nós vamos lotar de novo dia 23. E nós vamos fazer da pauta do IANSP o tema da audiência pública em São Paulo. Nós temos que fazer isso. Tá? E, além disso, nós temos o PL 52, que talvez seja o último ponto aqui que eu quero comentar com vocês. O PL 52 é aquele da autarquia especial. O governo diz que tem interesse, a gente também tem. Quando o governo diz que também tem interesse, eu sempre dou uma coçada na cabeça, porque quando o governo tem interesse em alguma coisa, né, a gente tem que ficar muito atento. A gente está atento, mas sempre às vezes escapa. Não só a gente, nós da CCM, mas o pessoal do Sindicato de Saúde acompanhando, o pessoal do Sindicato dos Professores acompanhando, todas as entidades acompanhando, mas sempre há a possibilidade de ter uma casca de banana que a gente não viu. Isso sempre há. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aí eu comentei, devo ter comentado com vocês aqui quando eu vim em fevereiro, existe a possibilidade de ter alguns avanços, principalmente na questão da fiscalização do nosso dinheiro. Assim, não é a 8ª maravilha do mundo, não é a resolução dos nossos problemas, mas a gente coloca a discussão num outro patamar. Né? Possivelmente um pouco melhor, em termos de cobrança, e deles responderem. Essa questão da cobrança deles responderem vale uma outra coisa. Eu estava conversando com o Johnny, a questão do gasto, né, do TJ ele estava comentando a questão do gasto do TJ com salário, né, do pessoal da elite do judiciário e a turma da base, que as entidades pedem e que não vem. Caramba, é a mesma coisa com a gente não consegue ter esse acesso de quanto que vem efetivamente para o IANSP. A gente está conseguindo hoje uma parte porque um parlamentar fez esse requerimento, pedindo qual gasto no TJ, qual gasto no governo, no Poder Executivo, e qual gasto na Assembleia Legislativa. O Cauê respondeu. Deu lá quanto que eles gastam por ano em repasse para o IANSP. Como ainda é o segmento menor, ainda não deu para a gente ter uma noção do todo. A gente precisa realmente do gasto do Poder Executivo, que ali é o que interessa. Mas o fato de um parlamentar pedir, eles têm que responder. E se eles demorarem muito para responder, ou se não responderem, o parlamentar tem como ir à tribuna e denunciar. Ou fazer uma denúncia um pouco mais efetiva, mais intensa, por exemplo, no MP. Então, é algo que a gente também tem que estar acompanhando. A importância do PL é a possibilidade da gente fiscalizar, coisa que a gente não tem hoje. Tá? E, por fim, pessoal, que eu acho que eu já falei pra caramba, como sempre, dia 12 de novembro vai ter o encontro estadual da CCM IANSP. Vai ser numa terça-feira, vai ser na Assembleia Legislativa. A ideia é ter um tema ligado à área da saúde, na forma de palestra, para a gente discutir, e também ter um tema que se traduz em algum tipo de ação. Tá? A tendência, a gente não está fechado ainda, é que a gente chame alguns parlamentares, e aí, assim, não estranhem, mas nós vamos chamar parlamentares da base de apoio do governo. Tá? Fecharam com os caras? Não é nada disso. É que nem quando vocês trouxeram o vereador aqui. Ele precisa vir se expor. Ele precisa colocar o seu ponto de vista. E a plenária questiona. Ponto. Mas o papel da mesa é o seguinte: nós precisamos dialogar com esses caras. Porque eles são 70 votos no universo de 90. Tá? São 70 votos no universo de 90. Então a gente precisa conversar com eles. Ok? Enfim, pessoal, eu acho que geralzão é isso. Difícil pra caramba o que vem pela frente. Tá difícil esse ano.
vai ser mais difícil ainda o ano que vem, é isso que pinta. E a gente precisa fazer dessa luta do IANSP presente. E cobrar os parlamentares. Né? Cobrar os parlamentares. E na hora que a gente vê que a gente esgotou esse caminho, nós vamos pressionar outro setor. Ou começar a pressionar outro setor ao mesmo tempo. Mas, nesse primeiro momento, a gente precisa ainda continuar pressionando os parlamentares. Tá? É isso. Para finalizar, quero dar os parabéns para a Comissão de Americana, que está sempre atuando, vai lá para São Paulo, a gente está acompanhando, o pessoal manda material. E é isso que tem que acontecer. Eu acho que se a gente pipocar comissões, né, com diversas entidades, judiciário, do legislativo, quando for o caso, e do executivo, diversas entidades ligadas ao Poder Executivo, a gente cresce. Né? A gente cresce e faz essa luta nossa aparecer. Então, assim, quero parabenizar a comissão. Sábado, botar o número de pessoas assim numa reunião não é nada fácil, então, parabéns para todo mundo. E, pessoal, vamos para o pau, vamos para a luta. É isso. Obrigado. O Luiz já pediu aqui a palavra. O Jones também. Também pediu. Vamos fazer o seguinte. Eu pedi para alguém. Vamos ler as duas notas que estão no boletim. A de Piracicaba e a de Limeira. E aí a gente levanta quantas pessoas se inscrevem e aí a gente pensa um tempo padrão. Tudo bem? Quem quer ler a nota aí de Piracicaba? Alguém quer ler? Nota da Comissão IANSP de Piracicaba. Os usuários de Piracicaba e região contam com um CEAMA, Centro de Atendimento Médico Ambulatorial, Clínica de Imagens, Núcleo, Nossa Clínica e alguns consultórios médicos que atendem algumas especialidades. Mas o que não podemos aceitar é o fato de não termos à disposição um hospital para atender pelo menos casos emergenciais. É claro o descontentamento dos servidores, usuários do IANSP. Agora, temos a informação de que a deputada professora Bebel, coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa do IANSP, luta pelo restabelecimento de convênios com hospitais locais, reacendendo a esperança dos servidores públicos de Piracicaba e região. Não podemos esquecer da luta travada com o governo e a Alesp em relação à contrapartida dos 2% devida pelo Executivo, com a qual ele deve contribuir com o IANSP. Quem é a de Limeira? Geral. Nota da Comissão IANSP de Limeira. No dia 15 de maio de 2019, fomos informados por médicos conveniados que, a partir do dia 1º de junho de 2019, não mais atenderiam consultas eletivas. Atualmente, restam apenas 6 médicos credenciados diretamente com o IANSP para atendimento às consultas eletivas. No mês de julho, o Hospital Frei Galvão, Santa Casa de Misericórdia de Limeira, interrompeu o atendimento por falta de pagamento, fato que só tomamos conhecimento através de um usuário que teve seu atendimento negado. Nós, da CCM de Limeira e a POSP, logo tomamos todas as providências para tentar resolver o problema. O pagamento em atraso foi regularizado, mas, mesmo recebendo, o hospital não restabeleceu o atendimento devido às glosas, recusas ou cortes no pagamento de alguns procedimentos realizados. Alegou-se que o IANSP glosava em torno de 3% todos os meses, e eles não têm como obter detalhes do que foi glosado para poder recorrer, e que só voltariam a atender se recebessem tudo. Foram várias conversas com a diretoria do hospital e com o DECAN, Departamento de Convênio do IANSP, na tentativa de resolver o impasse. Enfim, ficamos 20 dias totalmente sem atendimento, que só foi restabelecido após notificação do IANSP, em 5 de agosto de 2019.
A direção do hospital, porém, disse que o atendimento ao usuário do IANSP será mantido apenas até o vencimento do contrato. Isto é, em novembro próximo. Atualmente, o Hospital Frei Galvão atende a servidores estaduais e familiares de 28 cidades. Não podemos ficar sem esse hospital, que é a referência em nossa região. É preciso aumentar o valor do repasse financeiro. Em relação aos demais serviços médicos, ainda não dispomos de especialistas, tais como ginecologista, obstetra, cardiologista, pediatra, urologista, neurologista, psiquiatra. Cláudia Maria Fábio do Carmo, presidente CCM de Limeira. São as notas das comissões, né, que mandaram essa contribuição aqui para a nossa atividade. Imagine que até isso apareça aqui na hora que a gente for fazer a conversa. Vamos fazer o seguinte, Zanatti, você me ajuda? Vamos escrever as pessoas. Então, o Luiz já está inscrito. O Jones, inscrição para falar no microfone. Seu nome? André está inscrito. O nome do senhor? Márcio. E aí me escreve no final, por favor. Mais alguém? Oi? Você vai falar, Zanatti? Sim. Quantas pessoas? 6 pessoas. Quanto tempo para cada um? 3 minutos? Tá, que daí a gente tenta fazer mais ou menos 20 minutos aí para fazer essa sessão. Aí depois disso a gente, acho que seria legal fazer um retorno para o Guilherme, né? Então acho que faz essas 6 falas, volta para o Guilherme em cima do que a gente falar, aí quando ele terminar a gente fecha o microfone e abre a conversa. Pode ser assim? Pode ser? Então tá bom. Bom dia aos companheiros, bom dia Guilherme, Luiz, né, sou funcionário público estadual de educação, supervisor e a partir de 10 de novembro aposentado. Aí a gente começa outra fase, vida que segue. Eu gostaria de reportar o seguinte, nós já cansamos de tentar conversar, de tentar ser recebido pelos parlamentares da região. Essa conversa no primeiro momento, que é tentar marcar uma audiência, ser recebido, já foi. A gente já xingou uma segunda vez e tentou novamente retornar. A gente não consegue. O vereador Ondas, que esteve aqui, o assessor do Cauê Macris, que já esteve nas 2 outras sessões anteriores, e o irmão mais novo da família, que é o Rafael, que é vereador aqui, a gente já tentou conversar, isso daí já foi posto na mesa. Eles já tentaram faturar em cima da nossa ação, trazendo aí o representante do Decam, o Tony, indo lá conversar, e era aquele negócio, agora vai. E nada feito. Então, eu proponho o seguinte, eu proponho nós rodarmos um boletim sobre esta tua fala, da questão financeira. Eu acho que isso, se você puder deixar isso um texto bem conciso, nós panfletarmos a nossa região, certo? Com um evento em frente à casa, o escritório da família Macris aqui em Americana, que é ali na rua Ipiranga com a Cícero Jones, se não me engano. Então, é um local que dá para a gente se concentrar, tirar uma baita de uma foto e tentar empurrar essa demanda, né? Porque os 3 atendem ali, o Rafael, o Cauê e o Vanderlei Macris. Mais o Chico Sardelli. Nós precisamos também descobrir onde é o Chico Sardelli, faz o atendimento, faz o ato na frente do Macris, e depois a gente vai a pé para o escritório do Sardelli e faz lá também. Porque tem 2 deputados na cidade que fecham contra o servidor. Certo? Então, a ideia, as mazelas do IANSP, do atendimento aqui, o Guilherme deixou muito bem pontuado, como também está muito bem pontuado no texto que ele colocou no boletim. Obrigado. Bom dia, companheiros. Meu nome é Jones, sou do Judiciário
aqui de Nova Odessa. Eu queria lembrar que a gente fez uma audiência pública aqui em fevereiro, o professor Guilherme estava presente o vereador Ondas, Mário Ondas, se eu não me engano, e a gente saiu com a expectativa, Alfredo Ondas, a gente saiu com a expectativa que a gente conseguiria, ao longo do ano, o hospital aqui em Americana. Eu lembro de uma fala do Guilherme, que ele falou, o que o pessoal falou lá do DECAN é que vai providenciar o hospital. E o Alfredo Ondas falou, não, eles garantiram que vai ter o hospital esse ano ainda. E até agora, nada. Foi feita a publicação de um edital pedindo o conveniamento de hospital, ninguém teve interesse. Agora, o IANSP, ele tem que garantir a prestação de serviço aqui para a nossa região. A nossa região já deve ter batido 8.000 vidas no IANSP, todo mundo contribui e a gente não tem retorno nenhum. E o que a gente conseguiu? Lá em Limeira, que é um lugar que a gente recorre, está ameaçando parar de prestar o atendimento no final do contrato. Agora, por que isso acontece? Porque os caras lá não se sentem pressionados. A gente vive hoje numa falsa democracia. A gente tem uma consciência ingênua de que basta ter o parlamentar falando que vai fazer alguma coisa pela gente, que vai acontecer. Sendo que o que garante que eles vão fazer alguma coisa é a pressão popular. É claro que o parlamentar está lá pelo voto direto dos trabalhadores. Só que os caras estão lá e estão atendendo os interesses da iniciativa privada. O IANSP ele é uma autarquia pública. Só que assim, todo mundo fala assim, está precarizando porque vai privatizar. Ele já é privatizado. Uma autarquia pública que atende através de contratos terceirizados é uma autarquia terceirizada. Então, seguindo aqui a proposta do Luiz, a gente tem que falar direto com o trabalhador. Aqui da Comissão Sindical dos Judiciários, somos em 4, estamos em 3. Lá no Fórum de Nova Odessa, somos em pelo menos uns 60, Marcos. Estamos em 2 de Nova Odessa, a Miriam é de Americana. Então, a gente tem que conseguir atingir os trabalhadores, porque está insuportável. A gente já está adoecendo, tem gente que está morrendo e nada acontece. Quem que é o próximo? André. Boa tarde a todas e a todos. Bom dia, que eu estou me tratando também da minha saúde, eu acho que é os remédios aí. E, para quem não me conhece, eu sou o André da POSP. E não atuo muito, porque às vezes a questão do tempo na questão do IANSP. Mas essa semana, nós, enquanto a POSP, esse material que vocês estão vendo, nós distribuímos em todas as escolas, na maioria delas. Inclusive, é um problema que o governo criou, porque é aquela briga público-privado, sucateia ou não sucateia. E aí tem colegas nossos que têm direito a atendimento, outros não, e os que têm, eu escutei de 2 professoras do Elizabeth ontem, que cortou o coração, elas, olha, infelizmente eu desisti do IANSP, eu não contribuo mais, porque eu pago o meu convênio e o IANSP, não dá para pagar os 2. Ela disse que desistiu do IANSP. Ela disse que desistiu. E aí, Guilherme, uma dúvida que eu tenho, porque aqui nem um atendimento nós temos. A visão que nós temos, enquanto eu tenho, que o IANSP, onde tem, funciona. Aí tem esses problemas que você falou, que nem Buritama, que é um ovo, eu fui atendido na frente dos outros convênios. Eu achei o máximo aquilo, sabe? Porque é direito, na questão do que é direito. E o que eu queria ver com você aqui, será que tem a questão da luta, mas ela tem do local,
para o global e uma pauta única. Já existe isso, tudo isso? Ou cada região luta pela sua necessidade? Porque eu acho que talvez seria um caminho, não sei se existe, tá? Como da luta que você falou, local para o global, e uma pauta única e fortalecimento e comunicação, que esses boletins ajudam e muito na divulgação e de saber como está, viu, pessoal? Ajuda muito o pessoal a ler. Bom dia, eu sou professor aqui em Americana. Minha pergunta é simples, é básica. Você tem ideia de quanto os servidores públicos de São Paulo entregam na mão do governo através do IANSP? Quem? Eu pretendo fazer uma intervenção bem rapidinho, porque eu acho que já me senti contemplado ali, né? Inclusive a proposta do Luiz é uma proposta que foi apresentada até na última reunião da CCM. Então, eu só vou pontuar um pouco uma programaçãozinha mínima que a gente precisa pensar aqui, né? Então, nós estamos em outubro, então imagine que isso que o Luiz está propondo, a gente vai consensuar aqui no final, mas seria novembro, talvez. E em dezembro a gente precisa fazer aqui a eleição da CCM, porque a gente está completando essa comissão atual ela tem 2 anos, né? Então, em dezembro, a gente precisa organizar o processo de votação da nova formação da comissão aqui de Americana. Só queria deixar isso registrado. Bom dia a todas e todos. Eu só queria, acho que 2 coisinhas, Guilherme, que você falasse um pouco aí da atuação da frente parlamentar, né, porque sabe que a gente faz a luta, né, tem que ser em todos os campos mesmo, não tem jeito, né? Porque você tem que ir furando barreiras, comendo o mingau quente pelas beiradas. Então, como que tem se dado, né, a luta aí ao longo desses anos da frente parlamentar? Você tem colaborado ou não? Porque, às vezes, a gente monta comissões, frente, e elas acabam nos atrapalhando, né? Nem sempre é para nos ajudar. O Roberto Feliz que dizia, quando você não quer resolver um negócio, você monta uma comissão, né? Porque aí a coisa não vai andar, nem sempre anda. Mas, né, nesse sentido, e também, né, nesse material que a gente distribuiu do boletim urgente, né, a ABBO, lá, através do mandato, ela conseguiu aprovar na LDO os 2%, né, que o governo cumpra os 2%. Que se coloque, na verdade, cumprir uma outra história, né? Que o governo coloque os 2%, né, no orçamento voltado para o atendimento IANSP. E aí ainda tem a demanda nossa dos servidores categorias O, né, que nós, nem pagando diferencial, nós não conseguimos incluí-los nessa pauta, né, que já a categoria O está desde 2007, né? Que está na rede. Então, são 12 anos. E a gente tem 30% desses profissionais, né, que trabalham e aí tem os direitos negligenciados por parte do governo. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso, nessa perspectiva. Como é que tem que se dar a luta lá para que a gente efetivamente consiga colocar esses 2%, né, no orçamento? Bom, vamos lá, então. Bom, se todos os caminhos já foram, é ir para o pau. Acabou. Tem outra coisa para fazer. Não é? Acho que o ponto é acertar a data, fazer ainda esse ano, antes da votação do orçamento. Né? Então, aí, preparar uma data aí para novembro, legal para fazer isso, e fazer. Vai num escritório, de lá vai para outro. Né? Enfim. Insisto ainda na questão da Câmara, conversar com irmão, é tipo dinastia, né? Então, vai, conversa. Não vai fazer? Melhor. Avisa aqui que os caras não fizeram. A gente foi conversar e não fizeram. Faz um boletim e entrega nos postos de trabalho. Chama a categoria.
denuncia para a categoria. Acho que é isso, é o trabalho, é isso que vocês estão fazendo, é intensificar, é fazer. Né? Se a gente vê isso em todas as regiões do Estado, a gente deixa esses caras doidos. Não sei se dá certo, mas a gente vai deixar esses caras assim, puta, lá vem de novo esses caras falar de 2%, caramba. Então, assim, é isso, é o mínimo que a gente tem que fazer, é incomodar. Tá? Então, acho que perfeito. O encaminhamento que vocês estão fazendo, perfeito. A questão do hospital é assim. A gente sabe como é que funciona esses negócios. É para fazer licitação? Então converse com os caras. Assim, se você abrir a licitação, ó, quem quer. Se você não chamar o cara assim, ó, vem cá, meu filho. Ó, nós vamos abrir, nós pagamos tanto. Tem interesse? Se tem interesse, ó, acompanha o DO, porque nós vamos abrir. Se você não fizer uma conversa, não é que você vai direcionar edital. Não é isso, mas você conversa. Porque senão você faz um edital estúpido para ninguém. Então, assim, tem que ter a conversa preliminar. Com 1, 2, 3 hospitais, aí os caras que se apresentem. Lógico. Então, assim, se não tem conversa efetiva, assim, ó, o decano vai lá, ó, olha, eu preciso disso, disso e disso. Eu pago tanto. Interessa? Os caras têm que abrir o jogo. Não, ó, esse valor eu não quero, mas nem a pau. Se conversa com um, não quer. Então, assim, eu não vou abrir de tal e eu tenho que pensar numa alternativa. E é essa que é a sacanagem desses caras. Porque qual a alternativa? A alternativa é equipamento próprio, caramba. Como é que a gente pode ter um estado como São Paulo com um único hospital nosso? Sem ter espalhado hospitais regionais, talvez de um porte um pouco menor do que o Hospital do Servidor Público, mas que atenda regionalmente. Porque senão é assim, é a farra do boi também. A gente fica só dando dinheiro para os caras. Dá dinheiro para os caras. Ah, não, ó, o que eu posso pagar é isso, não posso pagar mais. Não, legal. Tem que ter limite. O dinheiro nosso tem limite. Né? É 1 bilhão e 30. Tá? É 1 bilhão e 30 a nossa parte. Fiz as contas rápidas aqui. 70% do orçamento é nosso. Tá? 70% de todo o orçamento é a nossa contribuição. O governo está entrando com 30%. Tá? Continha rápida aqui. Isso aqui ajuda, né? Esse treco aqui atrapalha, a gente fica dependente disso, mas tem hora que ajuda. A calculadora aqui do lado ajuda. 72% é que a gente entra. Então já respondi. Mas assim, acho que esse é o ponto. Fazer o convênio é interessante? É interessante. Mas a gente não pode ficar a reboque do cara ou ficar sem atendimento. Bom, não tem atendimento? Não tem. Bom, então monta um, regionalmente. E aí, alivia a demanda. Isso seria uma gestão que defendesse efetivamente os interesses dos servidores. Né? Mas, como a gente colocou aqui na faixa aqui do lado, quando a gestão é ruim, o usuário fica insatisfeito. E é o que a gente tem ao longo do tempo, mas gestões ruins, que não lutam efetivamente pelo nosso atendimento. Tocam uma coisa, vamos fazer convênio, cobertor de pobre é curto, então uma hora a gente cobra a cabeça, outra hora a gente cobra o pé, uma banda do lado direito a gente esquenta, depois agora esfriou o lado esquerdo, então a gente puxa para o lado esquerdo, esfriou. Mas e o nosso interesse? Então, esse é o ponto. A questão da nossa luta é unir o local com o geral. Né? É isso que a gente tem que fazer. Qual a nossa pauta geral? 2%. 2% é a nossa pauta geral. O governo tem que assumir o papel de patrão. Esses caras adoram falar em privatização, em modelo privado, em gestão, isso, aquilo. Então, caramba, então façam como as grandes empresas sérias fazem. Não precisa nem dar 2%. Cubram com 4%. Tudo. Empresa séria faz isso. Banca a saúde do seu funcionário. A gente está sendo legal pra caramba com eles. A gente quer meio a meio. A gente está falando, não, ó, a gente entra com metade, vocês entram com metade. Esses caras não falam em gestão, em modelo privado de atender da questão pública, né? Que o Estado não pode ser paternalista, que isso, que aquilo. Pô, coloca a questão séria. Como é que eu trato a saúde do meu funcionário? Eu coloco a saúde do meu funcionário
aqui, ó, do meu lado, debaixo do meu braço. Porque esse cara tem que trabalhar para mim. Eu estou vendendo a minha mão de obra. Estou vendendo a minha mão. Ou, como eles usam agora, né, nós somos todos colaboradores. Né? Não somos mais classe trabalhadora. Nós somos colaboradores. Então, se querem usar esse termo, né, para passar pano, para dar uma alisadinha, que usem, mas que façam a parte deles. Porque a nossa consciência de classe, a gente faz por nossa conta. A gente precisa deles para fazer nossa consciência de classe. Né? Eles que façam a parte deles. Eles que coloquem o dinheiro deles para que a gente tenha saúde para trabalhar para a sociedade. Para a gente possa trabalhar para os filhos da classe trabalhadora. Para que a gente possa dar aula na periferia. Para que a gente possa ter, para que os processos que atingem a classe trabalhadora, que eles se movimentem. Que eles não fiquem parados no fórum. Porque a gente está com pouco funcionário ou aqueles que estão doentes. Porque a escola tem pouco professor e aqueles que têm estão doentes. Porque o serviço... Caramba, pegar o pessoal que é agente penitenciário. Profissão do cão. Né? Mais gente afastada por psiquiatria fora educação é o pessoal da agente penitenciário. Condições de trabalho desses caras. E aí eles não colocam a parte deles. O governo não coloca a parte dele. E diz que isso é ser moderno. Isso é a gente voltar para as questões de relação de trabalho de pré-revolução industrial. Então é Londres, 1830, 1840, 1850. Para! Isso a gente já superou. E esses caras têm que assumir isso. Empresa grande, séria, trata da saúde do seu funcionário, do seu trabalhador. Né? Não do seu colaborador, do seu trabalhador. Investe no seu trabalhador. Porque o trabalhador que tem saúde, trabalha. Porque aqui ninguém aqui, nós somos todos filhos da classe trabalhadora, ninguém foi acostumado aqui a encostar a parede. Ele está acostumado a trabalhar e trabalhar desde cedo. Muitas vezes. Quantos de nós começamos a trabalhar aqui com 14 anos, ou às vezes até menos? Alguns privilegiados começaram mais tarde. Eu fui um privilegiado, comecei a trabalhar com 18 anos. Mas quantos colegas meus começaram a trabalhar com 14? Colegas meus, jogavam bola comigo na rua. Eu pude jogar bola na rua um pouco mais. Mas os caras jogavam bola comigo na rua. Pô, eles começaram a trabalhar com 14 anos. Eu ficava um pouco com vergonha, porque os caras com 15 anos tinham grana. Eu tinha que pedir dinheiro para ir para o baile, né, para ir para a discoteca naquela época. Então, assim, é isso que nós temos. Esses caras têm a obrigação de fazer esse tipo de colocar esse dinheiro. Então, a nossa pauta geral, companheiro, são os 2%. É o Conselho Fiscal Paritário, que está dentro do PL 52. A pauta local define-se em cada local. Vocês têm uma pauta importante, que é o hospital. O hospital unifica na luta, realmente unifica. Né? A Baixada fez isso, unificou a luta com a questão do hospital. Nós conquistamos o hospital, a gente busca uma outra pauta que unifica. O ABC era a mesma coisa, não tinha hospital. O pessoal insistiu com o hospital. Caramba, eles estão com 2 hospitais hoje. Eles conseguiram o segundo, eles tinham um que era mais ou menos, eles conseguiram um melhor. E sem perder o anterior, eles estão com 2. Pô, os caras do ABC estão dando pulo de alegria. Logo, logo eles vão buscar a nova pauta. Porque não dá para resolvemos, acabou os problemas. Não, os problemas agora são outros. Então, a pauta local se define por cidade, por região. A pauta geral, que é a pauta que nos unifica como luta como um todo, 2%, mais verba para o IANSP e um conselho administrativo fiscal paritário, principalmente a questão do conselho fiscal. O que mais? Frente parlamentar. Né? Olha, a Frente Parlamentar de Defesa do IANSP, ela tem já um bom tempo. Se não me engano, o primeiro presidente foi o Roberto Felício. E o Roberto o mandato dele foi em 2007, se não me engano. E desde então, a CCM tem um relacionamento sempre teve um relacionamento bom com a Frente Parlamentar. Primeiro foi o Roberto, como eu falei, depois foi o Marcos Martins. Não é? O Marcos Martins tinha uma luta da questão do amianto, da região de Osasco,
né? E eu acho que por conta disso ele foi para a Comissão de Saúde, e por conta disso ele veio para a Frente Parlamentar de Defesa de ANSP. Eu pude trabalhar 2 anos com o Marcos Martins, né? Marcos Martins, talvez vocês não conheçam, como eu falei, é um deputado que tinha como pauta essa defesa da luta contra o uso do amianto, né, que é usado em caixa d'água, principalmente, que é material cancerígeno. Mas, no último mandato do Marcos, ele teve alguns problemas de saúde, né? Teve AVC, teve uma série de problemas, infarto, né? E ele acabou não concorrendo para a reeleição, né? Mas esse período que coincidiu do mandato dele com a minha presidência, né? Com a participação da gente, da atual mesa, a gente fez uma sintonia fina com o Marcos, que foi excelente. A gente ocupou a Comissão de Saúde. E através da Comissão de Saúde, assim, ele cavando espaço para a gente falar na Comissão de Saúde, a gente conseguiu colocar esse debate fora da Comissão de Orçamento, que era onde a gente mais trabalhava. E a gente ampliou, né, essa questão do IANSP para outros setores dentro da casa. Então foi muito legal, foi muito importante a presença do Marcos, né, tanto que quando ele termina o mandato, a gente fez, na última reunião do ano passado, ou na primeira desse ano, agora não me lembro, a gente entregou uma placa de agradecimento, porque ele realmente foi um amigo da comissão, né? Permitiu que a gente avançasse bastante. E agora, para o mandato atual, que agora começando em 19, indo até 22, a deputada Bebel assumiu a Frente Parlamentar de Defesa de ANSP. E a gente tem absoluta tranquilidade e certeza que o trabalho vai continuar, né? Que o trabalho vai continuar. Apesar da Bebel não estar na Comissão de Saúde, ela está como suplente na Comissão de Saúde, a gente também vai tratar com quem estiver na Comissão de Saúde para a gente conseguir manter esse espaço na Comissão de Saúde. Mas o trabalho junto com a Frente Parlamentar, a gente acha que é de extrema importância, né? A gente se coloca à disposição para fornecer dados, fornecer números, para que o gabinete possa ter subsídio para que a atuação da Bebel seja enriquecida com esse tipo de informação. Então a gente acha que vai correr bem, né? Já fizemos o lançamento, houve o lançamento da frente, final de agosto, dia 28 de agosto, eu acho, eu não me lembro. Foi no final de agosto agora, como eu falei, já tinha comentado, fizemos no Franco Montoro, que é o principal auditório da Assembleia Legislativa, e lotamos aquele auditório, né? Foi muito bom, né? Antes disso, a gente já tinha feito um abraço simbólico ao servidor público, que foi o dia que teve os atos pelo interior, acredito que vocês também tenham feito aqui, né? E lá em São Paulo nós fizemos um abraço ao hospital, foi muito bom também, né? Então acho que, Zinaide, acho que a gente vai caminhar bem, né? A expectativa que nós temos é que o trabalho seja, que traga frutos, que a gente tenha uma bela sintonia com a frente, com o gabinete, né? E assim, o que é bom é que através através do Marcos na legislatura passada, a gente abriu outras portas, né? Então hoje, se antes, lá atrás, a gente tinha o Marcos e o Gianazzi, né? Hoje a gente tem o Marcos. Não, o Marcos não está na Assembleia, não é uma deputada. Sim, mas é chamar que ele vem, né? Mas lá na Assembleia, com o mandato, a gente tem o Gianazzi, a Bebel, a Beth Saão, a Márcia Lia, o Emídio. Bom, a gente aumentou, né? Pessoas assim, olha, pode entregar que faz, né? E isso é bom, inclusive para o próprio parlamentar, porque você pode dividir um pouco as tarefas e centrar assim, olha, eu vou pegar esse tema aqui, que esse tema aqui eu vou bater, porque o outro colega vai fazer outra parte. E um outro ponto importante que a gente quer aumentar com deputados que são da frente, mas que não são, que estão da base do governo. Por exemplo, eu estava comentando até com o Marcos, o Edmir Chedid, que é daqui de Bragança. O cara conhece orçamento, né? Ele sempre foi da Comissão de Orçamento. E ele conhece a nossa pauta.
E ele se colocou, por exemplo, no ano passado, muitas vezes, simpático à nossa luta. E a gente sabe como esses caras são. Simpático, talvez até a página 3. Mas tem que usar as 3 páginas. Né? Não é porque ele não vai até o fim que eu não vou usar. Não, vamos usar sim. Vamos chamar o Edmir Chedi para conversar. Porque o que ele puder, se a gente conseguir um apoio desse cara para um ponto que seja importante, é melhor esse cara estar do nosso lado do que a gente não ter o voto dele. E a gente vai fazendo ponto a ponto. Então, o Edmir Chedi é um cara do DEM, conservador, da família Chedi, do Bragantino, que é uma coisa de doido, mas vamos lá conversar com o cara. Não tem problema. Tem que conversar com a Janaína Pascoal? Tem. A mulher tem 2 milhões de votos. Pô, vai fazer o quê? Não vou conversar com a mulher? Tem que conversar, ela é uma parlamentar eleita. Vamos ver o que dá para fazer. Pô, vai brigar, eles vão ficar lá Então, assim, a gente tem que, às vezes, aquilo que a gente defende, a gente tem que estar disposto a conversar. A gente fez a opção por uma luta institucional. A gente fez essa opção. Então, saiu na chuva, é para se molhar. Quem tem no parlamento? Tem Janaína Pascoal. Vamos conversar com a Janaína Pascoal. Não tem jeito. Está lá. É importante. É um voto importante ali dentro. É uma referência da extrema-direita. Vamos ver até onde vai. Até porque, para a gente bater depois, a gente vai bater com novos argumentos. É sempre bom bater com novos argumentos, para a gente não usar sempre os mesmos. Porque para os colegas da gente, quando a gente bate logo no início, eles ficam, camisa vermelha. Aí a gente volta, bate a mesma coisa, fala, porra. Quando a gente bate a terceira vez, fala, porra, de novo? Vocês só falam isso. Não, então tem que ter um argumento, assim, olha, isso aqui não é importante para você. Você não precisa ter um hospital em Americana? Qual foi o comportamento da Janaína Pascoal? Apoia? Vai defender? Vai pedir os 2%? Não vai fazer? Bate. É isso. O Cauê, importante, bate. Não vai fazer? Bate. Porque esses caras funcionam, né, à base de pressão. O Altamiro Borges, né, lá do Barão de Tararé, que sempre comentava isso. Olha, parlamento é que nem feijão, só fica bom com pressão. Se não tiver pressão, botar um feijão na panela de pressão, não fica bom. Parlamento é a mesma coisa, só fica bom se tiver pressão. E pressionar, assim, pressionar não adianta pressionar os nossos aliados. Né, que eu estava comentando com eles antes de todo mundo chegar, porque eu cheguei cedo hoje aqui. Pô, falar com o Gianazzi, assim, Gianazzi, nós temos um problema, assim, você falou, temos um problema, falou, estamos juntos. Vamos fazer. Deixa que eu falo na tribuna. Aí a fala dizendo, já estou acionando o MP, já estou acionando estamos denunciando nas ruas, nas tribunas, vamos denunciar no MP. Legal. Vamos falar com a Bebel? É evidente que a Bebel vai fechar com a gente. É evidente isso. Vai falar com o Emídio, que assumiu uma parte do gabinete do Marcos. É lógico que ele vai assumir. A Bete Sanhão, a Marcia, que é da região de Araraquara. Pô, vamos fazer. Mas isso, é 2 minutos de conversa. É você se apresentar e dizer o problema. Ficar falando, legal, você é do movimento sindical, movimento popular, vamos fechar junto. O duro é conversar com os caras que se a gente deixar, eles passam por cima. A gente em cima, eles já passam por cima da gente. Então a gente tem que mostrar para eles que nós somos, no mínimo, uma pedra no sapato. Que é isso que acho que é a ideia. A gente foi para o caminho, né, educado. Vamos conversar, bater papo e tal. Não deu, agora nós vamos começar a fazer barulho. Porque eles têm que saber que eles devem isso para nós. Eles devem. Não é um favor, é dívida. Né? Eles precisam, o eleitor deles precisa, os eleitores deles precisam do serviço público. E preciso que tenha servidor público com saúde. Porque senão, como que ele vai fazer o clientelismo político dele dentro do setor público? Quem sabe o que eles fazem? Se não tem ninguém para trabalhar. Vai fazer como? Então precisa ter alguém lá.
Então, meu filho, Cauê, presta atenção, tem 2% para ser votado. Não dá, não vai sair 2%? Mais verba, não dá para ficar em 70% só 30% do governo. Vamos aumentar esse treco. Vamos passar para 40% esse ano. O ano que vem a gente passa para 55%, mas de uma maneira que a gente tenha perspectiva. É isso que eu acho que um ponto que a gente tem para fazer. Então, categoria O. Desculpa, falei. Categoria O ele tem que estar contemplado dentro do PL 52. Tá? Não só a categoria O, mas como outros setores do funcionalismo também. A gente tem uma reivindicação que foi o pessoal da Secretaria da Fazenda. Eles colocaram o seguinte: olha, tem um pessoal que é comissionado e que paga IANSP. Quando esse pessoal aposenta, eles cortam o pagamento do IANSP. Então o cara fica sem quando se aposenta. A gente colocou lá uma emenda para manter esses caras. Ótimo, tem que ser feito isso. O categoria O é uma situação, para quem não é da educação, é uma situação complicada, porque ele pode ter um número de aulas muito variável. Então, isso é uma outra discussão, porque ele pode ter uma jornada longa, como os professores concursados, mas pode ter uma jornada muito pequena. E se o salário do professor concursado com uma jornada longa já é o que é, e os 2% é um valor baixo, imagine quem tem um número pequeno de aulas. Né? Esses 2% pode, em alguns casos, ser um valor insignificante. E aí, se ele entra direto, ele também vai entrar com os mesmos direitos de colocar os seus dependentes diretos, né? Cônjuge, filhos, ou agregado. Então, ele vai pagar, e aí é uma questão da gente cuidar do nosso instituto. Né? Assim, todo mundo é solidário, todo mundo é sensível aos problemas de cada um, mas também é um instituto que também funciona na base econômica. Então, precisa ter lastro financeiro. Então, se você coloca um valor extremamente baixo para atender um monte de gente, a gente tem que tomar cuidado. Então, qual é uma proposta que corre paralelo? Né? Na lei, está lá. Não, pode atender. É opção do contratado. Então, se ele quiser, ele entra. Se ele não quiser, ele deixa do jeito que está. Mas é uma opção. Bom, e quando ele entrar, como é que a gente vai fazer? Então, existe uma proposta, ao mesmo tempo, que em vez de ser porcentagem, seja valor fixo. O valor mínimo é tanto. Menos que isso não dá para fazer. Que eu acho que é por uma questão de dar saúde financeira para o Instituto, porque senão também, né, a gente quebra o Instituto. Né? Sim, é verdade. Sim, eu sei. Mas assim, mas também há o caso, né? Também. Sim, também. É algo também a ser pensado. Mas eu acho que o ponto essencial é garantir o direito. Garantir o direito, ótimo. Depois, dali para frente, a gente pensa como é que a gente faz. O importante é garantir o direito dele. Garantir o direito, eu acho que um dos pontos principais do projeto do PL de 52 é essa demanda ser atendida. Tá? Em termos assim, gerais, para todo mundo, ter uma leva de um número significativo de pessoas que possam usar o serviço. Outros pontos do PL 52 são pontos meio de funcionamento interno. Né? De fiscalização, coisas assim. Mas de atendimento, acho que é esse ponto, além, é lógico, né, da questão dos 2%. Tá bom? Eu não sei, eu acho que eu respondi tudo. Respondi? Então, é isso. Obrigado. Pessoal, que horas são, por favor? 5 para meio-dia? Tá. Então, vamos fazer, aí eu acho que a proposta, nós conseguimos cumprir a proposta, né, de fazer essa dinâmica, então nós vamos aqui fechar o microfone, a gente já vai, então, para essa conversa final, que eu entendo que seria mais para calibrar aí um pouco o encaminhamento, né? E assim, acho que só para fechar aqui essa parte do registro,
nós vamos disponibilizar, Guilherme, no ProIANSP americana, no Facebook, que você já acompanha a gente lá, né? Então, nós vamos disponibilizar, tem as fotos que a Yara fez. O áudio está sendo gravado aqui, no final a gente vai levar no pendrive, nós vamos colocar isso no... A gente estava usando um sistema daquele, que é um de áudio, mas eu notei que ele fica, como é um serviço gratuito, ele fica durante um tempo, depois ele fica escondido, né? Então, vamos ver se a gente faz agora no próprio YouTube, que a gente bota algumas fotos e o áudio fica ali, né, para a gente ficar com o registro mais garantido há mais tempo, né? E aí essa questão mesmo da participação política, só uma curiosidade, que eu acho que é só para refletir, e aí a gente já termina. Esse boletim que nós entregamos aí, né, é o terceiro, não sei se foi um deles, o segundo, alguma coisa assim, a gente projetou na Tribuna Livre de Nova Odessa. Nós projetamos assim no telão, né, fizemos uma fala, foi até um dia que nós solicitamos lá uma moção de apoio para a CCM, né, essa CCM regional aqui, né, que é de Americana e região. Porque até o Jones fez uma pesquisa que no ano anterior, estando lá, a gente recebeu deles o compromisso que teria uma moção de apoio à comissão, né. Passou um ano, o Jones pesquisou em todas as atas do ano todo e isso não tinha sido feito. Aí, como nós fizemos essa cobrança, depois de 15 dias, eles aprovaram a moção de apoio à CCM, né? Foi feito isso. Mas foi curioso, quando eu perguntei assim, a gente pode projetar o boletim da comissão lá? Ele falou assim, olha, para projetar, a gente precisa primeiro receber antecipadamente, avaliar o conteúdo, porque não pode ter conotação política. Dentro da Câmara Municipal. Aí eu fiquei pensando, bom... Então, assim, essa reflexão, eu fico pensando que é muito curioso esse tipo de coisa. A gente está dentro da Câmara Municipal e, assim, o critério para avaliar se aquele material podia ser projetado ou não é a conotação política. Então, assim... Então, mas você sabe que aqui em Americana também soube aqui de situações que teve manifestação dentro da Câmara Municipal aqui de Americana, que aí começaram a proibir, porque as pessoas estavam vindo com camiseta com conotação política. Lembra disso também? Mas aí falou assim, não, a gente vai mudar a regra aqui, porque para entrar dentro da plenária, para entrar na plenária, as pessoas estavam vindo, acho que com ele não, né? Isso. Para usar a tribuna livre, assim, você tem que vir de terno e gravata, né? Você tem que vir neutro, né? Dentro de um espaço que é por essência da política, né? Então, assim, da política institucional, burguesa e tal, mas enfim, você não pode pegar defender uma posição, né? Não pode usar. Então, assim, mas isso é um... Então, isso eu acho que tem um lastro muito forte dessa questão da negação da política, que é um jeito de fazer política negando a política, né? Porque na hora que você está... às vezes eu fico pensando que é como se a pessoa dissesse assim, olha, eu não gosto de ar. Mas como assim? Não existe, não cabe essa questão. O ar, ou você respira ou você morre. Não tem. A sociedade é política. Então, assim, não tem opção. Falar assim, ó, por exemplo, esse ato de hoje aqui é um ato político. Não tenha dúvida disso. Primeiro, até a gente está dentro da Câmara Municipal, né? E aí, a questão que eu acho que cabe para reflexão não é se é político, se não é político. É político, né? Tudo é tratado, a sociedade é política, somos seres políticos. O que tem que ser pensado, assim, acho que até para pensar esse diálogo com o trabalhador, que é o que o Jonas está falando, que a gente tem dificuldade e tal, é assim, qual é a qualidade da política? Eu acho que essa é a discussão, qual é a qualidade da política? Porque na hora que a gente está só no papel do eleitor, isso é muito pouco, né? A gente foi eleito, elegeu tal e tal, isso é muito pouco. Então, assim, a qualidade política. Porque a gente, ou na política, a gente está, vamos dizer assim, com uma presença mais ativa ou mais passiva. Só isso, né? Agora, na política, todos que estão na sociedade estão na política, né? Então, qual é a qualidade? Eu acho que assim, qual é a qualidade da política? Então, tudo que a gente tem hoje, essa situação que a gente está, até aquela consciência do trabalhador, eu trabalho 8 horas por dia. Essa definição foi definida na política, né? Nas lutas. Mas não é todo mundo que trabalha, tem gente que trabalha até mais, é verdade, mas assim, esse referencial, ele não nasce, quando o capitalismo começa lá,
15, 16 horas de trabalho. Então, foi com muita luta. E essa luta era sindical e política, né? Então, assim, até essa noção de que você está 8 horas, você entrou no trabalho e saiu 8 horas de trabalho, isso foi... E que depois que isso se cristaliza mais ou menos de uma forma, aí já não tem mais a noção que isso foi definido politicamente, né? Então, acho que esse diálogo com o trabalhador não é nós estamos fazendo trabalho, não é falar assim, isso aqui não é político, não, é em defesa do IANSP. Não. É político, sim. Agora, é sempre dizer assim, a gente precisa melhorar a qualidade da política, e melhorar a qualidade da política não é votar melhor só. Precisa votar melhor, não. É como que o trabalhador participa diretamente da política, como ele participa ativamente da política, porque passivamente já está colocado, né? Então, passivamente, todo mundo já está. A questão que tem que mudar é essa questão da atividade política, ser todo trabalhador, e na hora que a gente consegue, digamos assim, o ideal seria que a gente tivesse, estava vendo os últimos dados de sindicalização no Brasil, é muito baixo, é em torno de 14%. 14%, comparado a países tipo Uruguai, Argentina, a gente perde de longe, a sindicalização é muito baixa. E mesmo em partidos políticos, o ideal seria que você tivesse... Porque a consciência política que a gente nota, por exemplo, dos banqueiros, né? Você olha, entra no site do Tribunal da Justiça, Tribunal Eleitoral, e tem lá as doações de campanha, né? Que agora não pode mais por pessoa jurídica, mas quando é só pessoa física. Mas todos eles são ligados a grupos econômicos. Então, como é que durante muito tempo você tem lá um dinheiro botado lá dentro com o nome de doação, né? Agora empresário faz doação. Então, são interesses. Aí, por isso que vai repercutir na hora que a gente quer fazer um trabalho de saúde, aquilo que o Guilherme, mesmo o Jonas estava falando. Então, o hospital lá é para atender. O IANSP é para atender. Para atender quem? A empresa que vai receber a verba para a gestão do PS, é a empresa que vai receber a verba pública para fazer uma gestão em outra área. Então, é essa questão que vai mudando. Então, assim, a consciência política de quem detém a economia é evidente. Eles investem em política. A questão é que nós ainda estamos muito... nós estamos num... Você falou que a gente está num descenso ainda, né? Em termos de mobilização popular. Mas a tendência é que vai ascender, até porque a pressão sobre nós vai aumentar. Então, algumas pessoas começam a se mobilizar porque estão se conscientizando, porque estão estudando e estão já participando, e outras pessoas vão entrar porque vão sentir a necessidade de participar. Não vai ter jeito, né? Porque a gente sabe que hoje o estrangulamento do orçamento do Estado é que é a destinação das verbas para os títulos da dívida pública, né? Então, essa questão da financiarização da economia está forçando que a verba do Estado seja direcionada para bancos, né? Essa relação ainda que a gente... Bancos e outros setores que cuidam da questão de títulos da dívida pública. Então, esse enfrentamento é muito pesado, né? Então, a gente vai ter que aprender a fazer um enfrentamento, porque esse orçamento não é só disputa entre setores dentro do Estado, é um direcionamento muito grande de recursos para títulos da dívida pública, e essa luta vai ser revertida politicamente quando nós estivermos fortes. Eles estão conseguindo avançar muito devido à nossa debilidade política da Organização dos Trabalhadores. Acho que até falei mais do que eu estava pensando. Então, vou fechar o microfone, vai ser publicado aí nas redes, a gente pode ser que faça alguma edição ou deixa na íntegra, né? Isso a gente vê depois. Aí a gente tem até mais ou menos meio-dia e meia, a gente encerra aqui, acho que só fazendo mais uns encaminhamentos. Alguém mais quer usar aqui para deixar algum registro? Pode fechar e a gente faz a conversa. Deixa um registro e depois a gente termina. Eu queria falar 3 coisas. Eu não sei vocês, mas eu vejo lá na escola que a categoria O é muito resistente em participar de alguma coisa. Eles reclamam na sala dos professores, mas é muito difícil. Se a reunião durante a semana é porque eu não posso, se é de sábado também porque eu não posso. E quando é assunto pontual, você pode ver isso lá no sindicato para mim, que eu estou com esse problema. Então, não há categoria de maneira geral. Eles estão extremamente desunidos. Acho que vocês concordam comigo. Isso é um ponto. Outro ponto, eu sempre gostei muito de colocar no papel. Eu acho que a gente, nas escolas, nós deveríamos fazer um abaixo-assinado em relação ao IANSP em particular. Junta todos esses abaixo-assinados de todas as escolas do Estado de São Paulo e vai encher o saco o papel lá. A questão, desculpa o vocabulário, tá? Mas a questão não é porrinhar mesmo. Então,
concordo com você, fazer uma manifestação, mas também documentar aquilo, através de um abaixo-assinado para todos os professores. Nós vamos ter muitos, na escola principalmente, a Fátima trabalha comigo, nós vamos ter muitos que não vão colocar a assinatura ali, porque tem medo de se queimar. Não sei que tanto medo que tem, mas tudo bem, né? Mas a gente tem que tentar. Terceiro ponto, eu comecei um trabalho, eu e a professora Lourdes, e a Fatiminha vai ser incluída também, porque nós três estamos trabalhando com o Grêmio da escola, e o Grêmio da Escola Paz está fazendo cartazes, nós vamos tirar fotos, e nós fizemos uma carta, que eu vou discutir com eles agora na quarta-feira, uma reunião na quarta-feira, e o IANSP é um ponto, porque a gente partiu do princípio da paralisação de sexta-feira. O Grêmio da Escola Paz apoia a paralisação dos professores. E para protocolar na Secretaria da Educação. Porque o encontro que você... Tem alguém que foi no encontro do Grêmio? A Patrícia, né, estava. No encontro do Grêmio, a fala das duas representantes da Secretaria da Educação, para mim, estava muito claro que era propaganda política para 2022. Então, sabe, o peru, o pavão foram pintados de cores que não existem. E nós pegamos o microfone e falamos, eu, a Patrícia e outros professores. Eles estão manipulando os grêmios também. Eu acho que os grêmios, na questão cultural, ótimo. Tivemos apresentações ótimas, isso foi há 15 dias atrás, lá na Unisal. Né? Ótimo, mas Grêmio não é só para isso, não é só para pedir espelhinho para banheiro, e, politicamente falando, o Estado está manipulando os grêmios, para que eles sejam aluninhos que façam dancinhas, parará, parará, consigam com empresas privadas, isso deu para perceber, só quem não estava prestando atenção, consigam com empresas privadas parcerias para que as empresas façam projetos nas escolas, porque aí eles não precisam tirar o dinheiro de lá. Isso ficou claro. Então, a partir daí, eu fiz a proposta para o Grêmio, eles aceitaram, e a gente vai fazer essa carta, e com essas fotos, os alunos vão assinar em nome do Grêmio da escola. Eu acho que precisa mobilizar o Grêmio nesse sentido também. Porque eles apoiam os professores, eles sabem o que se passa. Né? É isso. Eu acho que eu vou na mesma linha da professora. Professor Guilherme, o senhor propôs, né, nos mobilizando para apelar, né, de certa forma, para esses políticos que, de certa forma, têm, às vezes, na maioria das vezes não, todos, uma ideologia até contrária ao que a gente acredita, mas pelo poder que eles têm. E o professor Luiz confirmou que isso já é feito. Então, o que eu fico pensando? Tudo bem, isso aí é importante mesmo, o senhor tem razão e tem sido tentado. Mas o que me preocupa é que a gente não consegue essa mobilização com os nossos pares. É isso que a professora está falando. A gente não consegue isso. Eu sinto... gente, parece que eu estou sabendo ler mente. Eu chego nos lugares para distribuir folheto, qualquer coisa, parece que eu escuto, já vem aí assistente social de novo, de gente que está sentindo na pele os mesmos problemas que eu já sinto, gente que está do lado, na sala aqui do lado. Tá? E isso vai desgastando tanto que você fica rotulada de comunista, de petista. Eu nem sou petista, mas já fui chamada de petista. Já falaram para mim com todas as letras num cartório, que não gosta do Lula, que se pudesse ia passar em cima dele de carro e voltar para ter certeza que matou, está nesse pé. Como que você tem condição de estar junto com colegas que têm esse tipo dessa agressividade? Então, assim, eu não consigo mais, tenho 66 anos, minha expectativa agora é que eu aposento agora em dezembro, dia 2, e estando fora das instituições, quem sabe, fora totalmente, quem sabe, né, fazendo parte da Frente Feminista de Americana e de tantos outros, né, aí também da comissão aqui que o Marcos e você também estão levando para frente, apesar do número tão pequeno, né, mas a qualidade desse trabalho deles. Então, a minha expectativa é essa, ter que estar fora das instituições totalmente, para poder ter uma atuação mais independente e sem tanta agressividade, porque a agressividade de pares, ela é muito mais doída. Esse adoecimento da nossa categoria, já falei isso aqui antes,
ele é concreto. Nós temos pesquisa na ASP que comprova adoecimento de assistente social e psicólogo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E se estamos adoecendo, e se eu estou lá para dizer isso, olha, estamos adoecendo por conta disso, por falta de servidores, por falta de concurso, por falta de apoio, por demandas que nem são nossas, por exemplo, o depoimento especial, é uma demanda horrorosa que os nossos conselhos estão nos processando eticamente. Há pouco tempo, 2 psicólogas estão sendo processadas por estar fazendo o que o tribunal obriga a fazer. Enfim, é tão grave essa situação que eu fico feliz por mim de estar aposentando, saindo fora desse absurdo, dessas aberrações, e muito triste porque a categoria não se mobiliza. Então, a minha pergunta é essa: como fazer? Se a gente não consegue, com esses poderosos, né, esses que estão aí justamente para acabar com os direitos nossos, a gente não consegue com eles, e como conseguir, então, com quem está passando a mesma coisa, a mesma situação? No fim, a gente acabou mudando um pouco aqui, né? Mas tudo bem, vamos passar para o Guilherme, então. Pode ser que você comenta essas 2 questões delas? E aí, vamos fazer o seguinte, então, acho que já meio-dia aí e 11, a gente pode encerrar nessa fala do Guilherme? Aí, pode ser? Que aí fica documentado, a gente... Oi? Porque assim, que daí a gente termina... As finais, né? Não, mas aí é porque a gente... Não, mas é porque... Tá. Oi? Isso. Porque aí eu conversei com o Luiz agora, porque a gente pensou assim, em termos de encaminhamento, é só confirmar, a gente já pode fazer agora, né? Então, assim, a proposta... Vamos fazer, então, o que a gente precisa encaminhar muita coisa, não. É assim, ó. Em dezembro, fazer uma assembleia para eleger a nova, né, a recondução, a nova comissão aqui de Americana. Isso acho que é tranquilo, né? Tem alguém contra isso? Não, né? Porque isso é regulamentar. Então, está certo. Dezembro, então, a gente vai fazer uma assembleia para a eleição da nova comissão aqui local. A de novembro, o que o Luiz propôs aqui é que a gente não tire a data hoje, aqui, agora, porque aí a gente vai ter que fazer a reunião, por exemplo, da comissão. Essa comissão, ele propõe assim, que a comissão faça uma reunião, a gente faça uma avaliação mais ampla aí para definir uma data e a gente divulga essa data nas redes sociais e tal depois. Pode ser? Porque ele falou assim, como a gente está um número pequeno, a gente precisaria fazer outros contatos, precisaria pensar para não coincidir com outras datas que podem estar acontecendo. Por exemplo, tem Frente Feminista aqui em Americana, tem um pessoal que está mobilizado em outras atividades. Então, a gente tenta tirar uma data que não coincida com outros eventos, com outras atividades, para não atrapalhar. E fazer esse ato, então, que é a proposta do Luiz, nos 2 escritórios políticos aqui, né, dos 2 escritórios dos 2 deputados aqui que estão na cidade, né, deputados estaduais. Então, aí, pode ser dessa forma, encaminhado? Então, é só aguardar a data e o horário que a gente vai divulgar, depois que a gente consultar aí o calendário geral. Pode ser assim? Do abaixo-assinado? Não. Mas você fala abaixo-assinado ou não? Então, só para complementar, assim que nós começamos a comissão, aqui, essa última, né, a gente fez esse abaixo-assinado e nós já entregamos lá, reivindicando justamente o hospital. Isso foi feito pela... Nada impede que faça outro, né? Então, acho que... Só que daí eu acho que, como isso é uma coisa que talvez poderia ser uma proposta, até quando for fazer a audiência para eleger a nova comissão aqui, e já colocar isso para a próxima comissão dar início com um novo abaixo-assinado. Acho que seria até melhor, porque daí já pega 2 assuntos e dá sequência. Mas acho que seria melhor, porque para nós que estamos encerrando agora, começar a puxar um abaixo-assinado, acho que agora fica difícil. Então, a gente encaminha para a Assembleia da eleição da comissão em dezembro, e aí, no ano que vem, aí, de repente, a comissão já começa com essa tarefa de promover um abaixo-assinado para o ano que vem. Tá bom? Então, aí a gente faz a fala do Guilherme aqui para encerrar e faz a foto. Tá bom?
Considerações finais do Guilherme, faz a foto e a gente termina. Tudo bem? Beleza. Bom, então falar rapidinho aqui para o pessoal, para a gente poder caminhar. A questão dos grêmios, né, que você colocou, é assim, eles querem fazer isso mesmo. Né? A gente pode esquecer que os estudantes fizeram uma série de ocupações de escolas que deu uma tremenda sacudida no Naline. Né? E a resposta, né, não veio na forma de repressão, veio na forma de manipulação. Então, abraça, vem para cá, você é legal, tal, né? E vamos melhorar a educação e vamos chamar a iniciativa privada. Então, assim, é uma enorme manipulação, do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito não, a semelhança do tempo que nós éramos estudantes. Não tinha Grêmio, tinha centro cívico, que era o ó, né? Aquele negócio era uma coisa de doido. O centro cívico é para ensaiar para o 7 de setembro e fazer campeonato de futebol de salão. E comemorar data cívica. Mais nada. Então, assim, e era um negócio que você chamava. Eu me lembro que, né, o pessoal que era liderança positiva na sala de aula, quer dizer, fazia uma coisa que era para manipulação mesmo. É a mesma situação com nova roupagem. É isso. Acho que tem que conversar com os pais, com os alunos, com o povo em geral. Então, é uma situação extremamente difícil. Vou colocar uma situação, não é muito correto fazer isso, mas eu vou usar porque, assim, eu estou meio sem imaginação para algo mais geral. Eu vou colocar um exemplo próximo. Minha filha é professora de dança, tá? Numa escola técnica de dança, escola pública técnica de dança. E ontem a escola fez uma apresentação e ela montou uma coreografia chamada Navio Negreiro. Né? As crianças lá, 50, 60 crianças que dançam, né, do curso, fazendo o movimento do navio. No fundo, uma foto de Zumbi dos Palmares. E a trilha sonora? A trilha sonora de música afro. Muito berimbau, muito batuque. Né? E ela comentava comigo, falava, pai, eu vou fazer o seguinte, vai chegar uma hora que vai entrar um batuque que é um ponto. Eu falei, Fernanda, é o seguinte, eu acho legal pra caramba, eu acho que vai ficar bom. Mas se prepara, 1 hora, você vai ter mãe lá perguntando o que é isso que você está fazendo? Que macumba é essa? Vamos falar assim, vamos perguntar se você é macumbeira. Não, estou nem aí. Vai sair. E vi foi ontem à noite, assim, ficou um negócio, né, bem sendo coruja, né, ficou lindo o que ela fez. Né, ficou muito bacana, muito bonito. Né, um dos meninos, um dos bailarinos, era um rapaz negro, alto, e fizeram com capoeira. Ficou um negócio bacana, muito bacana. Mas eu acho que é esse o ponto. Né? Ela está fazendo a parte dela lá. Assim, que é um desafio, porque a gente está num momento muito de refluxo. Você colocou assim, o que a gente tem que fazer? Porra, Lenin tinha isso, né? O que fazer? Caramba, se eu conseguisse responder isso, eu seria o Lenin. E eu estou muito longe de ser isso. O que eu acho que a gente tem que fazer é assim, é não parar. A gente está num baita de um refluxo. A gente tem uma direita escancarada, fundamentalista do ponto de vista religioso, moral. Ainda em cima da minha filha, uma outra apresentação, ela tinha uma outra coreografia, que o nome era Ana, Rita, Carolina. Que é Ana de Amsterdã, Rita e Carolina. 3 músicas do Chico Buarque. Né? Acho que vocês lembram da letra de Ana de Amsterdã. Eu perguntei, você vai colocar a letra de Ana de Amsterdã para as crianças? Ela falou, não, aí eu vou colocar a música. Então, assim, esse tipo de, às vezes, assim, ela usou na questão
do navio negreiro. Mas ousar mais ainda, para colocar uma letra como Ana de Amsterdã, que é uma letra para adulto, é óbvio, né? não é música exatamente para criança, é uma letra para adulto, apesar dela estar trabalhando com o ensino médio, né? Apesar das crianças dos alunos, acabaram conhecendo a letra de Ana de Amsterdã, mas ela teve problema. Aqui eu não vou usar tanto, eu vou dar uma recuada, eu vou colocar só o instrumental. Né? Mas eu acho que é isso que a gente vive essas contradições. A gente tem esse pessoal, essa gente é um termo muito ruim, desculpe. Esse pessoal, com esse ponto de vista moralista, policialesco, intolerante, nos provoca dois tipos de reação. Primeiro, ir para o enfrentamento. Vamos para o palco esses caras. O segundo, assim, tenho condições de fazer isso. Então, agora que eu vou dar uma recuada. Eu acho que é isso que a gente vai viver. Até a sociedade começar a perceber que eles fizeram uma imensa, uma extraordinária estupidez ao eleger um miliciano para a presidência da República e um almofadinha, né, usando algo dos anos 20, uma almofadinha para ser governador de Estado, que não está nem aí com o Estado, porque ele quer ficar no lugar do miliciano e diz que ele nunca foi bolsonarista na vida. Né? Eu também nunca torci por Santos na minha vida, nunca fui santista. Então, eu acho que é isso, companheira. O que fazer é continuar resistindo, me metendo no que vocês falaram. Eu faria o abaixinado já no dia que vai estar com os deputados. Aproveita. Vai ter um momento. O abaixinado não precisa ser só de funcionário público. Pega do povo. Dialoga com o povo. Mostra que a gente não tem saúde. A culpa é deles. Os caras vão assinar, quem vai estar passando na rua? Não sei, mas sempre um ou outro assina. E esse a gente leva a mensagem. Fica, né, metendo o bedelho no trabalho de vocês, mas eu pensaria nessa possibilidade. Então, companheira, exatamente o que fazer, para fechar, usaria algumas coisas de Lenin. Lenin dizia que a gente que deveria ter jornal em todos os lugares, todas as categorias deviam ter o seu jornal para divulgar as propostas do proletariado. O jornal hoje não, mas rede social a gente tem que fazer. A gente tem que ocupar esse espaço, não pode ficar a direita nadando de braçada. E, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer o trabalho que a gente sempre fez, que é conversar, insistir. Eu acho que a maré deles vai recuar. Eu acho. Uma hora vai cair. E aí a gente vai estar... aí eu lembro também de uma encenação que eu participei, quando eu tinha lá meus longínquos 18 anos, que a gente estava para discutir a questão da realidade que a gente vivia. Então, estamos falando em 1978, qualquer coisa assim, onde todo mundo ficava agachado no palco e vinha sempre um como capataz, né, querendo chicotear. Todo mundo agachado. Aí, depois que isso passava um bom tempo, um levantava e falava assim, uma hora ele cansa, aí a gente levanta. Eu acho que é isso. Uma hora eles cansam, e essa hora nós vamos levantar e nós vamos colocar a sociedade do jeito que a gente quer. Tá bom? É isso. Obrigado. Pessoal, enquanto a gente se posiciona para a foto, acho que seria legal fazer com as faixas, né? Aí, enquanto a gente vai se mobilizando, a professora Clarice tem um recadinho e a gente vai se movendo e ela já passa o recado aqui, um informe. Pessoal, boa tarde. Eu só queria falar rapidamente para a gente não esquecer que amanhã a gente tem eleição do Conselho Tutelar e a gente tem alguns candidatos bem bacanas que defendem o ECA, que luta pelo direito das crianças, e a gente tem também candidatos muito interessados com viés religioso desnecessário. Então, como é uma eleição que não é obrigatória, que a gente conseguiu dialogar, pelo menos no nosso campo, na nossa família, com os nossos amigos, para irem votar amanhã, porque a gente tem uns candidatos muito bacanas. Certo, pessoal? Obrigada.
Ó, pessoal, na educação a gente tem vários candidatos bacanas. Eu vou trabalhar como fiscal amanhã para a conselheira Juliana, que é professora de Sociologia, trabalha junto comigo. A gente tem outros candidatos também do nosso campo. Tem o professor Paulo, também, que faz um trabalho excelente nas escolas. Tem a Fernanda, que é educadora social, trabalha numa associação de crianças, lá no abrigo de crianças. Então, a gente, assim, por falta de opção, não é, mas que a gente consiga ir e eleger esse pessoal que está no nosso campo de atuação. Né? Se alguém quiser o número dos candidatos ou os locais de votação, pode perguntar à galera do sindicato, da POSP postou no grupo, mas a gente tem os locais de votação, mas que vocês consigam pelo menos levar, sei lá, o pai, a mãe, o irmão, para ir votar, para fazer essa força para a gente. Tá bom, gente? Obrigada.